O apresentador Mário está usando blusa preta de zíper, aparência oriental, cabelos curtos com óculos, barba rente por fazer. Atrás o logotipo do canal composto de um desenho de silhueta de um cadeirante com partes geométricas entrelaçadas como tonalidades escuras, avermelhadas, amareladas e alaranjadas. O entrevistado é Marcos Renato César, que coordena o programa Jogos de Tabuleiro da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. O senhor Marcos está usando um fone de ouvido com microfone, veste uma blusa azul com zíper, cabelo penteado, rosto ovalar, com barba e bigode aparados, aparentando ser da etnia ítalo-brasileira entre 30 para 40 anos, ao fundo janelas abertas, em uma sala de escritório bem iluminada. Xadrez é o mais comum para mim, né? Há uma característica que você pode explicar para o público o xadrez como método de ensino, o que ele pode abranger para um aluno? O xadrez, ele trabalha diversos aspectos, principalmente a questão de... O que a gente mais gosta do xadrez no nosso trabalho na prefeitura é a questão da sociabilização, né? Então, quando a gente fala, o que o xadrez ensina? A gente tem uma lista aí de 15, 20 itens aí que a gente pode destacar, mas a sociabilização é o que a gente mais gosta, é o que vislumbra os nossos olhos, porque como nós temos muitos festivais e as crianças saem pouco até da escola, né, no sentido de atividades externas, quando eles se encontram nos festivais, eles revêem os amigos que participam do festival do ano passado, o pessoal que participou do primeiro semestre, começa a fazer amizade. Então, a gente vê muito isso entre escolas, a amizade que os estudantes acabam fazendo com estudantes de outras escolas, de rever, de pegar contato, de depois desafiar uma partida online lá na internet. Então, para mim, por mais que estudiosos elenquem primeiro outros aspectos, para mim, para a gente aqui da Secretaria, o aspecto social está em primeiro lugar, tá? Mas a gente pode destacar a questão de raciocínio lógico, de paciência, de cálculo, né? Então, tem diversos aspectos que o xadrez favorece a aprendizagem das crianças dentro da escola, né? Sim, eu acho que eu, como jogador de xadrez também, eu digo que o início, o conhecimento básico de movimentos das peças é um pouquinho complicado para quem é iniciante, para entender a movimentação, né? De uma maneira geral, essa complexidade não bloqueia o desenvolvimento intelectual do aluno? É interessante o que você falou. Eu vou trazer um caso aqui. Na prefeitura, para a gente conseguir abranger a quantidade de escolas que nós temos 550 escolas de ensino fundamental na cidade de São Paulo. Para a gente conseguir colocar um jogo como o xadrez nas 550 escolas, não é uma coisa fácil. E ainda mais sabendo que o xadrez não faz parte do currículo, né? Então, para você fazer essa disseminação, o que a gente faz? A gente forma professores, e esses professores dão curso para outros professores na região. Então, quando eu dava curso para os professores, a primeira pergunta que eu fazia para eles no início era: professores, o xadrez é um jogo difícil? O que vocês acham? Antes de pegar peça, tabuleiro, isso tudo, o xadrez é um jogo difícil? De 30 que estavam fazendo o curso, 31 falavam que era. Todo mundo falava, é um jogo difícil. Aí o primeiro vídeo que eu mostrava para eles, então vamos ver um videozinho aqui. Era do campeonato do ano anterior nosso, na categoria sub-8, com aquelas crianças de 6, 7 anos, crianças de 5, às vezes, anos, sentadinho na mesa jogando xadrez. Aí eu falava para os professores assim: olha aí, menininho ali, menininha ali de 5 anos está jogando. É um jogo difícil, pessoal? Aí eles ficavam tudo encabulados. Tem 5 anos, Marcos? Tem 5 anos. E se a gente pegar em outros locais, a gente consegue ter de 4, de 3 que joga também. E é um jogo difícil? Aí eles ficavam encabulados, né? Então é assim, a dificuldade realmente existe, como você falou, na aprendizagem inicial ali, quando vai conhecer o movimento das peças. Mas com o decorrer da prática ali, as crianças, com 5 aulas de movimentação de peça, né? Porque tem uma aula
introdutória, a gente conta a história do xadrez, fala sobre peça por peça. Depois disso, umas 5 aulinhas ali de movimentação, elas já sabem jogar. Não sabem dar o checkmate, não sabem fazer as aberturas, isso não sabe. Mas jogar, mexer as peças, elas já sabem. Então, quebra aquele paradigma, aquilo que as pessoas têm na cabeça, aquele consenso errado de que o xadrez é um jogo difícil, né? E aí, quando os professores veem as crianças jogando, falam, não, então, peraí, então dá para aprender. E é a mesma coisa, depois de 2, 3 aulinhas ali de prática, os professores já saem do curso também jogando xadrez numa boa. Agora você pode me introduzir ao Mancala, que eu não sei o que significa esse jogo. Tá. Mancala é uma família de jogos lá da África, né? Existem mais de 200 variações do Mancala. Então, para você saber qual Mancala que você está jogando, ele vem seguido de um outro nome. Na Secretaria Municipal de Educação, a gente optou pela variante Auelé, então, ou Avelé, pode ser falado assim também. Então, o Mancala que a gente joga na prefeitura é o Mancala Auvelé, ou Auelé. É um tipo de Mancala jogado muito na região da Costa do Marfim e outros países ao redor. Por que a prefeitura escolheu o Auelé? Porque é o jogo escolhido pela ONU. A ONU ela organiza alguns festivais bienais de Mancala lá na Europa, e eles também precisam escolher uma variante, escolheram esse, a prefeitura falou, não, se eles escolheram esse, a gente vai escolher esse também. Escolhemos esse que a gente joga. O Mancala é um jogo de semeadura, então, num tabuleiro existem algumas cavidades, são 12 cavidades. Nessas cavidades, os jogadores fazem a semeadura e a colheita. Ele representa a vida mesmo dos cidadãos ali, dos povoados da África, né, ou dos países hoje, né? É um jogo muito antigo, talvez o jogo mais antigo desses que nós temos no programa Jogos de Tabuleiro, o mais antigo da humanidade, né? Ele variou do Senet, que é outro jogo ali da região da África também. Então, o Mancala, ele traz à tona aquela questão que tinha no dia a dia das pessoas. As pessoas precisavam comer. Não existiam mercados, não era a vida como é hoje, né? Então, é a questão de plantar e a questão de colher. Como que a gente planta, como que a gente colhe. E o Mancala tem essas jogadas. As pedras do Mancala são chamadas de sementes. As colheitas são colocadas num depósito. Então, as nomenclaturas do jogo tem a ver com isso, né? Bom, com certeza, muitas pessoas, inclusive eu, estou sendo introduzido a esse jogo pela primeira vez por você, com certeza. Porque eu, sinceramente, nunca ouvi falar. Pois é. É que eu não tenho nenhum aqui para mostrar para você agora, mas depois é só você colocar no Google lá, Mancala, vocês vão ver diferentes jogos. Se colocar Avelé, A-W-E-L-E, Avelé, vocês vão ver a variação que a gente joga aqui e que as crianças adoram, viu, Mário? As crianças adoram. Muitos alunos que jogam xadrez jogam Mancala também. Ah, sim, sim. Nesse parâmetro de comparação, você introduziria primeiro a Mancala para depois introduzir o xadrez ou vice-versa? Ô, Mário, eu acho que a característica dos dois jogos, elas são tão diferentes que eu acho que há espaço aí para você trabalhar os dois ao mesmo tempo. Então, o professor pode ensinar o xadrez, deixa ali algumas aulinhas para o aluno aprender, ensina o Mancala, que são jogos diferentes, com objetivos diferentes, né? E as crianças, elas são capazes de aprender os dois no mesmo momento. Assim, sim, mas eu entendo dessa maneira como ignorante, completo ignorante sobre desse jogo, eu só diria, ora, se ele tem uma metodologia de estratégia, não seria um jogo que realçaria essa metodologia de estratégia mais do que o xadrez no começo da introdução?
Eu acho que o Mancala é mais simples de se aprender que o xadrez, de se aprender. Então, talvez, se você pensar em estudantes iniciantes, ali das séries iniciais, talvez você pudesse ensinar primeiro o Mancala, por ser mais simples, e depois o xadrez, né? Embora a estratégia utilizada em um se difere muito da estratégia utilizada no outro. Mas eu acho que o Mancala talvez poderia ser o primeiro, então. Tá. Aí, estamos agora, vamos começar então sobre o jogo da onça, que é um pouquinho mais familiar para todos, né? E como é que se deu a ideia de introduzir o jogo nas escolas? Bom, lá em 1994, a rede começou a trabalhar com xadrez. E o xadrez veio sozinho, como único jogo dentro das escolas, até 2016. Em 2016, a secretaria quis aumentar o leque. Então, criou-se o programa Jogos de Tabuleiro 2016. Eles têm 7 anos só de vida, o programa. Então, o xadrez que vinha sozinho foi puxado para esse programa. E aí foi pensado, tá bom, a gente tem um programa Jogos de Tabuleiro. Quais jogos que a gente vai colocar no programa, né? Poxa, tem jogo de tabuleiro, tem um monte por aí, né? Você podia escolher damas. Por que damas não faz parte? Né? Banco Imobiliário, que é um jogo mais... O RPG. Então, assim, a secretaria optou, na época, por trazer jogos que representassem culturas dos continentes aqui do nosso planeta, né? Então, o xadrez, como já existia, o xadrez, por mais que ele tenha sido inventado ali entre Índia, China, né? Você tem uma grande discussão sobre isso, mas ele é um jogo europeu. Se você pegar o modelo, as peças da dama, o rei, torre, quando ele chegou na Europa, ele foi reconstruído, reformulado. Então, é um jogo que representa ali a Europa, né? Então, pensamos, vamos trazer um jogo que represente a África, que é o Mancala, que a gente já falou dele, acabamos de falar dele. Vamos trazer um jogo que represente o Oriente, e aí é o Go, que eu acho que é o próximo que a gente vai falar. Sim. E quando a gente foi falar do jogo que representava as Américas, nada melhor do que trazer um jogo indígena, né? Então, pesquisou-se, viu que o jogo indígena de tabuleiro, o mais praticado nas etnias, nas aldeias, era o jogo da onça. Então, ele foi escolhido para fazer parte por conta disso, como representatividade para os nossos povos indígenas. Muito bom. E já que você quase introduziu o Go, pode então falar sobre esse jogo, né? A escola prefere dos 4 quais as mais simples ou o que tem uma praticidade melhor nesse caso? Qual seria a escolha? Ou não, todos têm que ser utilizados indistintamente. Tá, então vamos lá. O jogo da onça que a gente passou em passando aqui é o jogo mais fácil, mais simples, o mais tranquilo de se ensinar e de se jogar. Então, é um jogo que a gente indica mais para educação infantil e para séries iniciais, né? O Mancala é um jogo que é mais simples também, ele é introduzido também de educação infantil. O xadrez também é de educação infantil, mas é um jogo um pouco mais complexo. O Go ele já é voltado mais para o ensino fundamental, a partir do que a gente chama de ciclo interdisciplinar, ali do 4º ano em diante, né? Então já é um jogo mais complexo. Então, quando você me pergunta qual jogo que a gente pede para você ensinar, é bem livre, é bem tranquilo, os professores levam para a escola, levam seus estudantes aquilo que ele tem maior clareza, maior tranquilidade para ensinar e trabalhar, né? Então, tem professores que só dão xadrez, por exemplo. Tem professores que trabalham os 4 jogos. Tem professor que não sabe o Go. O Go é o jogo mais complicado, mais complexo de todos. Se você pegar as regras de jogo, o Go, ele basicamente tem 3 regras. 3 regras. Aí você fala, pô, então, Marcos, então você está me enganando, o Go é o mais fácil. Mas quando você pega essas 3 regras e coloca em prática, é uma coisa que é muito diferente dos outros jogos de tabuleiro, é muito diferente. Então, nós que temos uma cabeça acostumada com damas, acostumada com xadrez, com ludo, banco imobiliário, quando chega no Go, que é uma coisa muito aberta, muito
é meio surreal até. Existe um ditado, o Mário, eu não sei se você joga Go. Você joga Go, Mário? Sabe jogar? Não muito bem. Tem um ditado japonês que diz que você só vai aprender a jogar Go depois de perder 200 partidas. É, por aí. E é verdade, é verdade. Você só vai depois de perder, e tem que insistir, porque tem gente que começa a perder, perdeu 10, não vou jogar isso aqui não sei jogar. Não vai aprender nunca. Então, é um jogo mais complicado, os professores tem menos professores que trabalham com Go do que os outros jogos, mas também foi o jogo que chegou por último, né? Quando eu te falei que o xadrez está desde 1994, o Mancala começou ali em 2015, um pouquinho antes de começar o programa Jogos de Tabuleiro, já estava o Mancala, o Jogo da Onça começou em 2016, o Go chegou para os professores mesmo em 2018, então é o mais novinho deles. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, aperte no sininho para receber novos vídeos e compartilhe com seus amigos.